Será que vale a pena mesmo dedicar tempo para ler livros? Você que pensa que a leitura é uma perca de tempo, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês 5 benefícios com a leitura, 5 benefícios que eu estou tendo através da leitura. E no final do vídeo eu vou trazer 3 dicas simples de como que eu tenho aplicado para que eu possa ler todos os dias. Isso fez a diferença na minha vida de leitura e tem feito a diferença porque eu estou conseguindo ler todos os dias, sem falhar nenhum dia. Então vamos lá, como que a leitura ela muda o seu cérebro, ela transforma a sua mente, as suas ideias, o seu comportamento. E a primeira questão que eu quero colocar aqui para nós é que a leitura ela aumenta o nosso foco e a nossa concentração. A leitura ela é um trabalho linear. Você fica lendo um livro por alguns minutos, evitando toda e qualquer distração. E isso faz a diferença principalmente quando você está lendo um livro de papel, um livro físico, né? E você dedica um certo tempo para estar fazendo a leitura desse livro. E você se esforça para manter a sua concentração, o seu foco. E qual que é a resposta que você está dando para o seu cérebro quando você está lendo? Que você quer deixar todas as distrações de lado e o que realmente importa é você se concentrar naquele assunto específico por um período maior que você vai se aprofundar naquele momento. E é essa resposta que você dá para a tua mente. A leitura, ela é um exercício que você faz continuamente todas as vezes que você lê. E você vai treinando a sua mente para aumentar a sua concentração. E isso, ele se reflete em outras atividades da sua vida. Então, a tua rotina diária, muitas vezes, certas atividades que você não estava com tanta paciência, você começa com o hábito da leitura e você começa a perceber que essas atividades, elas são melhor executadas por você, porque agora você está treinado para se concentrar em uma tarefa por um período maior e assim você faz sem o seu celular. Eu tenho feito isso e eu percebi o quanto isso traz como um benefício para mim, na minha vida. Eu estava sem Instagram, fiquei sem Instagram por alguns meses e agora eu voltei ontem, né, para dar uma olhada em algumas questões e eu percebi que a minha mente muitas vezes é conduzida a esse entretenimento rápido, né? Que eu fico ali rolando os reels e vendo vídeo atrás de vídeo, mas a leitura ela traz ao contrário disso. Ela traz o benefício de a gente aumentar o nosso foco e a nossa concentração. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a leitura ela estimula o nosso cérebro e as conectividades neurais. Existem pesquisas usando ressonância magnética que comprovam que a leitura ela ativa múltiplas áreas do nosso cérebro. E principalmente quando você está lendo narrativas, você se conecta com diversas ideias, a sua mente ela está o tempo inteiro se conectando com aquilo que você já sabe, aquilo que é novo naquela história, com aprendizados que você teve ao longo da sua vida e vem à tona quando você está lendo um livro. E todo esse movimento, toda essa conectividade estimula o nosso cérebro à criatividade, a pensamentos, ideias e tudo mais que a leitura traz nessa questão da conectividade. Então, portanto, dentro do nosso córtex temporal esquerdo, existe uma área que está associada à linguagem e à recepção de informações. E quando você mantém consequentemente ou consecutivamente essas áreas trabalhando e criando novas conexões, você estimula isso. Os leitores estão mais propensos a associar e fundir novas informações com coisas que aprenderam do passado, pelo fato dessa área do cérebro estar associado à linguagem, memória, concentração, fatos. Então você fica mais fácil para você fazer essas ligações, porque você está estimulando
através da leitura essa área do seu cérebro. Então nós percebemos que a leitura, ela nos ajuda com o nosso foco, a nossa concentração, ela também desenvolve e aumenta a nossa conectividade cerebral, então nós temos ideias mais fluidas, nós temos memória, porque nós vamos o tempo inteiro pensando e trazendo memórias para aquilo que nós estamos lendo. E o terceiro benefício é que a leitura, ela reduz o risco de demência e melhora a nossa memória. Então uma coisa ela está junto com a outra. A leitura é considerado um excelente exercício e mantendo ela ativa por mais tempo, os benefícios eles são absurdos. O exercício mental constante, como a leitura, ela está associado à diminuição do risco da demência. Então, se você quer ter uma vida longa e uma vida saudável, com a sua mente saudável, seu cérebro saudável, você precisa colocar a leitura em sua vida como um exercício diário para isso. Um exercício para o seu envelhecimento de uma forma saudável. É muito bom ver pessoas mais de certa idade, né? E você perceber que essas pessoas estão lúcidas. Eu desejo para a minha vida esse tipo de situação. Eu ser uma pessoa de uma certa idade, mas com a mente lúcida, com os pensamentos coesos, com ideias, com sonhos, tantas coisas nessa fase da vida. E a leitura, ela nos ajuda a desenvolver isso. Então, se você tem esse desejo de envelhecer saudável, coloque a leitura na sua vida. O quarto benefício é algo muito bom. A leitura, ela aumenta a nossa empatia e a nossa perspectiva. Então, quando nós estamos lendo, nós encontramos diversos contextos culturais, diversas personagens, ideias, e assim nós vamos aumentando a nossa perspectiva. Isso faz com que nós venhamos olhar para as pessoas com mais empatia, entendendo a situação que a pessoa está, se colocando na situação que as pessoas estão, entendendo muitas vezes a cultura de onde ela vem, entendendo a forma que ela foi criada, a linguagem que ela usa, tudo isso com a leitura, quando você tem acesso a diversas perspectivas e diversas ideias, você consegue reagir de uma forma melhor. Porque você já viu uma situação dessa, talvez num livro, uma situação simulada num livro, talvez de uma ficção, de alguma coisa nesse sentido, e agora você consegue lidar melhor na vida real, porque você tem uma bagagem, você tem um repertório daquela situação. E sendo assim, você vai pensar mais na situação, você vai trazer esses contextos, você vai entender de uma forma mais ampla do que normalmente as pessoas enxergam e você consegue se colocar mais no lugar dessa pessoa. Isso eu achei incrível em relação à leitura, quando eu estava vendo esses pontos e pensando, né, falando, cara, como isso realmente é algo que acontece com a nossa vida e acontece normalmente com leitores. E o quinto benefício que a leitura traz é que ela traz o aprendizado contínuo nas nossas vidas. Tem uma falácia que se apresenta muitas vezes que somente as crianças, né, nessa fase até adolescência, juventude, que o cérebro transforma. Então o cérebro muda nessa fase por causa da plasticidade que eles falam, né? Pesquisas mostram que, na verdade, o cérebro continua sendo transformado também na fase adulta. E você pode aproveitar desses benefícios de aprender. E claro que as crianças elas aprendem de uma forma mais rápida, né? Muitas vezes, talvez um novo idioma, alguma coisa nesse sentido, e os adultos vão ter uma certa dificuldade maior, mas é possível. Você pode alcançar sim uma melhora na sua forma de pensar, você pode adquirir novos conhecimentos, você pode, talvez se você não tem o hábito da leitura, você pode desenvolver esse hábito na vida adulta e também nas outras fases da vida. Quanto antes você começar, melhor, porque você vai se desenvolvendo mais a cada passo que você dá em direção a esse hábito
da leitura. Então, esses são os 5 benefícios que eu gostaria de trazer nesse vídeo, né? Falando sobre o aumento da concentração, do foco, aumento na nossa fluidez das nossas ideias, por causa da conectividade neural, reduz o risco de demência, nós podemos aumentar a nossa empatia e também aumentar a nossa perspectiva, e por último, nós podemos continuar aprendendo sim na nossa fase adulto. A leitura também, ela nos dá, isso eu ia trazer no ponto a respeito do risco da demência, né? Que a leitura ela nos ajuda também no nosso equilíbrio emocional, porque muitas vezes nós estamos ansiosos e tantas coisas que esse tempo nosso traz, né? E quando você se dedica para ler um livro, para acalmar os seus pensamentos, para você entender, você reduz a ansiedade, reduz o estresse e tantos males, muitas vezes emocionais, que atingem você. E isso está associado à sua mente, né? Por isso que a demência, a doença do Alzheimer e também as questões emocionais, a leitura ela ajuda a reduzir muito essas questões. Então aproveite esses benefícios da leitura, não acredite que a leitura é perca de tempo, não deixe que as pessoas coloquem isso na sua mente e busque ter um hábito de leitura. E agora eu gostaria de trazer 3 dicas simples que fizeram eu desenvolver o hábito da leitura. Então eu estou nesse caminho, nesse processo de desenvolvimento desse hábito. No começo do ano, até a metade para frente, eu não li praticamente nada, muito pouco. Eu tinha um hábito de leitura mais ativo há um tempo atrás, acabei deixando um pouco esse hábito e agora eu estou retomando esse hábito. E 3 dicas simples que me fizeram manter esse hábito na minha vida, que é identificar primeiramente a área de interesse que eu estou tendo no momento. Muitas vezes essas áreas mudam, né? Você uma hora está interessado em filosofia, por exemplo, desenvolvimento pessoal, comunicação, ou você tem no teu trabalho algo que você quer desenvolver, e você tem que identificar essas áreas de interesse. Não adianta você querer ler um livro ou colocar na sua lista de leitura um livro que você não tem nenhum interesse por ele. Isso vai fazer com que a leitura se torne cansativa para você. Então busque algo que faça sentido para aquilo que você está vivendo, que faça sentido para os seus gostos, e talvez um sonho de ler um livro que você sempre trouxe à sua mente, mas nunca dedicou um tempo, talvez seja esse momento que você está começando esse hábito, seja o momento de você dedicar realmente para ler aquele livro. Segunda dica que eu deixo, passo simples para você desenvolver, é que coloque metas realistas daquilo que você quer. É comum, né? Nós queremos muitas vezes colocar metas irreais, por exemplo, quero ler 15, 20 páginas. E você às vezes até faz em um dia, 2 dias, 3 dias, talvez no 4º dia você já não faz, daí você já desanima e você já para. Eu era muito assim. Eu queria começar um hábito novo e queria já começar fazendo o máximo da performance possível. Conseguia, talvez em um dia, 2 dias, mas sempre desanimava e parava. Qual que é a minha meta hoje? Realista. Eu tenho que ler pelo menos 10 a 15 minutos todos os dias. Então, essa é a minha meta. Eu coloquei um horário para mim estar lendo, né, que é indo no trabalho. Hoje aconteceu algo fora da minha rotina, né, o qual eu fui com outro transporte, fui de moto hoje trabalhar e acabei não lendo. Então, eu vou terminar esse vídeo e vou dedicar 15 minutos de leitura, porque todos os dias é o mínimo que eu preciso fazer. Então, tem que ler pelo menos isso todos os dias. Então, foi uma meta realista. Antes era um pouquinho menor, e assim agora eu já consigo ir gradativamente melhorando, porque eu estou lendo todos os dias. Um ponto interessante também nessa questão de adquirir novos hábitos, né? O ano passado, ano retrasado, eu comecei a correr. E qual que era a minha meta de corrida? Era correr todo sábado, o máximo que eu conseguia. Então, no primeiro dia, eu corri 3 km, aí eu fui melhorando, de repente 4, 5, e todo sábado eu corria.
Então 6, aí 7, bati a meta dos 7, aí chamei um grupo de amigos, fui correr 10, e assim eu fui. Depois eu aumentei a frequência, de repente estava correndo 3 dias na semana, aí passei a correr 5 dias na semana e fiz a prova dos 21 km. O que eu quero trazer com essa reflexão, essa história da minha vida, um exemplo que eu carrego na minha vida? Que você pode desenvolver esse hábito, mas você precisa realmente começar pequeno e assim avançando a cada dia. Terceiro e última dica para nós fecharmos esse vídeo com chave de ouro: tenha sempre um livro em mãos. Tenha sempre um livro fácil acesso. Talvez no teu celular esteja um livro no Kindle e esteja um livro físico sempre perto de você, porque às vezes você vai chegar em um local e você vai ter que esperar talvez 5 minutos, 10 minutos, e assim, se você tiver com o livro na tua mão, próximo de você, em vez de você entrar muitas vezes no Instagram ou em outra rede social, você pode abrir um livro e fazer a leitura do livro. Então, traga esses 3 passos para a sua vida e outros talvez que você possa acrescentar, e comenta nesse vídeo aí um passo simples que você tem feito, que tem te ajudado muito a desenvolver o hábito da leitura, e coloque na sua vida esse hábito tão importante que traz esses benefícios que eu trouxe e tantos outros que nós podemos colocar nesse vídeo. Então, muito obrigado você que acompanhou até aqui. Se inscreva no canal para que assim a gente venha a crescer e que o YouTube venha entregar mais esses vídeos. Eu conto com você para que esse canal venha a crescer.